Sou o professor José Augusto Vanderlei, trabalho com desenvolvimento de competência para ajudar as pessoas a terem sucesso, sobretudo em negociação e liderança. E o propósito desse vídeo de hoje é tratar da questão de erros e tragédias. Erros e tragédias acontecem o tempo inteiro, quer as pessoas queiram ou não queiram. E uma das principais causas dos erros e das tragédias é que as pessoas não são capazes de aprender com erros e tragédias que já aconteceram. E eles são imensos. Nós tivemos recentemente o incêndio no CT do Flamengo, nós tivemos Brumadinho, nós tivemos incêndio do Museu Nacional. Então são coisas que aconteceram. E sempre que acontece um erro e uma tragédia, eu parto de um princípio: aprenda com os erros dos outros, que é melhor você aprender com os erros dos outros do que aprender com seus próprios erros. Todo erro e tragédia é consequência de decisões e ações mal tomadas, decisões e ações equivocadas. E se a gente entender de uma tragédia especificamente, você vai ver que ela se repete, a estrutura básica é a mesma, não importa qual seja. Nós podemos começar, portanto, com o CT do Flamengo. O CT do Flamengo que vitimou 10 jogadores, 10 esperanças do Flamengo. Né? O que aconteceu? Houve decisão e ação mal tomada. Como se pode colocar jogadores em containers com janelas? As janelas têm grades que não permitem abrir. Não tem praticamente nenhuma saída de escape. Ou seja, foi uma coisa totalmente equivocada. Mais ainda, houve um curto-circuito e as pessoas não sabiam que o problema de curto-circuito é grave. Então qualquer coisa que você vai ver sempre tem decisão e ação. O que nós devemos considerar é que antes de qualquer decisão e ação tem uma avaliação. Então as pessoas que avaliaram o CT do Flamengo, os responsáveis, não sabiam que aquilo podia pegar fogo, não sabiam que aquilo era o início de uma tragédia, era todas as pré-condições para uma tragédia. Né? E foi o que aconteceu. E o Museu Nacional, um patrimônio brasileiro que pega fogo, assim, um patrimônio desde os tempos, né, do Império, pega fogo. Por quê? Todas as pessoas que visitavam, pessoas que entendiam alguma coisa, que visitavam o Museu Nacional, sabiam que aquilo ia pegar fogo. Eram fios desencapados. Então esse é o ponto importante que vale para tudo. Decisão e ação. Então a primeira coisa para decidir bem e agir bem é poder avaliar. E sempre cabe realçar uma frase de Warren Buffett, que é uma pessoa bilionária, né? E ela atribui o seguinte: o meu sucesso se deve às avaliações que eu costumo fazer. Eu sei avaliar bem. Então essa é uma das razões do meu sucesso. E vale para tudo. E uma das coisas que as pessoas, quando vão avaliar, elas não sabem as consequências de suas decisões. Toda decisão e ação tem consequência. E as pessoas decidem e agem como se não tivesse consequência. Então, no CT do Flamengo, quem avaliou achou que podia, né, fazer o que bem entender, que não ia ter um incêndio, que não ia ter consequências, mortes. É a mesma coisa para tudo, a mesma coisa para o Museu Nacional, a mesma coisa para Brumadinho. Houve uma avaliação, houve riscos de que a represa poderia ruir, né, poderia desabar. Esse é o ponto importante. E o princípio é o mesmo. Tem que ter um controle de qualidade, tem que avaliar, tem que ver quais são as consequências. Então vejamos, seja o que for, aprenda com os erros dos outros. Porque se você não aprender com os erros dos outros, você vai ser obrigado, infelizmente, a aprender com os seus erros e, né, com os seus equívocos. E as consequências não são positivas. Então lembre, aprender com os erros dos outros dói muito menos do que aprender com os seus próprios erros e equívocos. Portanto, vamos continuar tratando de outros pontos extremamente importantes neste meu canal, né, no meu site, no meu canal, para que você possa ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas lembre, o ponto importante número 1, para o bem ou para o mal, são decisões e ações,
Toda decisão depende de avaliação. É preciso avaliar muito bem a situação e saber quais são as consequências. Tudo tem consequência. Cuidado com as consequências, porque as consequências podem ser trágicas. Dito isso, até uma próxima oportunidade, quando nós vamos tratar de outros pontos extremamente importantes e relevantes para que você tenha sucesso numa negociação, na liderança ou em qualquer área da sua vida. Até breve.